Boa tarde, eu sou a Jéssica Rodrigues, sou nutricionista da Nutri4 Solutions. A Nutri4 Solutions é uma empresa de outsourcing que atua nas mais diversas áreas da nutrição, desde nutrição clínica, restauração coletiva, comunitária e consultadoria. E hoje estamos então aqui no estúdio da YouFit para gravar e falarmos sobre 3 receitas sem glúten. São extremamente interessantes, principalmente para quem é doente celíaco ou para quem tem sensibilidade não celíaca ao glúten. E vão ser realmente 3 receitas bastante apelativas. Portanto, vamos então começar com uma receita de pão proteico. Proteico porque ele tem na sua confecção, portanto, na receita, iogurte Skyr, que é um iogurte mais rico em proteínas do que os iogurtes normais, e leva farinha de aveia e algumas especiarias a gosto. É tão simples quanto isto, às vezes eu até gosto de lhe chamar na brincadeira o pão mais fácil do mundo. Basicamente, nós vamos pegar num iogurte Skyr e usar essa medida do iogurte para então contabilizar a medida da farinha. Portanto, primeiro então a quantidade do iogurte. Colocamos então aqui numa tacinha. Evidentemente, estas receitas, portanto, sem glúten, acabam por ser interessantes para as pessoas que têm doença celíaca, mas também para as pessoas que têm uma sensibilidade não celíaca ao glúten. No primeiro caso, portanto, o intestino sofre mesmo danos nas velocidades intestinais e, portanto, o glúten tem mesmo que ser retirado. É difícil encontrarmos às vezes exemplos de massas e de bolos e de pães que não tenham glúten e que sejam apelativos sensorialmente. Então colocar a farinha de aveia no iogurte já com as especiarias e é tão simples como começarmos a amassar até começar a ficar uma massa, portanto, que despegue dos dedos. Só para dizer que realmente o glúten é formado por um conjunto de proteínas de origem vegetal que confere então esta fofura e elasticidade às massas, portanto vai aprisionar então depois na rede elástica as bolhas de ar, por isso é que o pão e os bolos ficam mais fofinhos. E dessa proteína há sempre uma parte, principalmente a gliadina, que é dificilmente digerida nestes casos que eu falei. Mas mesmo para as pessoas que até lidam bem com o glúten, é sempre uma parte que, à partida, muita gente tem dificuldade em digerir, o intestino tem dificuldade em absorver. Portanto, para qualquer pessoa, fazer algumas receitas sem glúten acaba por ser interessante. Portanto, no fundo, para dizer que estas ideias podem ser válidas para qualquer pessoa. Portanto, depois da massa estar pronta, vão ver que ela vai ficar assim, com uma consistência de massa de pão, portanto, muito parecida quando fazemos uma bolinha e a tal massa de pão e deixamos a levedar a descansar. Na receita original eu coloquei nesta farinha de aveia, que não tem fermento, coloquei algum fermento, portanto já teria ali na farinha, mas não é necessário colocar grande quantidade ou nem colocar, porque realmente o iogurte, como tem bifidobactérias, vai acabar por ajudar, e é um alimento fermentado, vai acabar por ajudar nesse processo e, portanto, acaba por ser desnecessário. Portanto, nós podemos fazer bolinhas mais pequenas. Eu gosto quando ficam tipo broinhas, assim, pãezinhos pequeninos. E até gosto, por exemplo, de colocar alho em pó e os tais orégãos, quase que parece assim um pãozinho de alho, fica assim muito interessante. Fazemos pequenas bolinhas, achatamos um bocadinho no centro, no tabuleiro forrado com papel vegetal. Então, depois dos tais 10 minutos a 200 graus, temos então aqui os nossos pãezinhos prontos, que ficam exatamente com este aspecto de broinha, portanto ficam muito interessantes e bastante fofinhos. Eles podem ser comidos assim, para quem preferir, e já com o saborzinho da especiaria que escolheu, ou então pode ser acompanhado com alguma coisa dentro, por exemplo, compota sem adição de açúcar, ou queijo creme light de barrar, ou queijo fresco, alguma coisa deste género, que fica bastante bom. Agora então vamos fazer a nossa segunda receita, que não deixa de ser outro tipo de pão, mas é mais em termos de aspecto uma panqueca, salgada no caso, mas pode funcionar como pão, até se nós usarmos a torradeira para fazer torradas, fica também interessante nessa versão, tanto uma como a outra fica interessante. Vamos então fazer o nosso pão de frigideira. No caso, eu costumo colocar nesta hora especiarias, a gosto, mais uma vez como a outra versão, podem colocar ou não, uma pitada de sal, se acharem que se justifica. No caso, vou colocar um bocadinho de tomilho, mas fica ao vosso critério, portanto, também já coloco as especiarias. Vamos então com a colher misturar as farinhas para elas ficarem, e as especiarias ficarem assim mais misturadas umas com as outras.
fica algo mais homogéneo um bocadinho. E então, depois desse processo, pegamos no ovo e vamos colocar então dentro juntamente com esta mistura. No caso, é exatamente como no caso do outro pão, são pães um bocadinho mais proteicos, o outro pão pelo sequir, que leva na receita, e este pelo ovo. Portanto, nunca é um pão apenas com hidratos de carbono, sempre mais rico, mais proteico e mais saciante. Vamos então passar a varinha mágica. Portanto, depois da massa estar pronta, vamos então colocar uma frigideira antiaderente a aquecer previamente e depois fazemos exatamente como se fosse uma panqueca, mas vai ficar algo mais salgado, precisamente pelos ingredientes que leva, substituindo perfeitamente o pão. A nossa mistura na frigideira antiaderente já bem quentinha, com a ajuda de uma colher, e tentamos colocar, portanto, no centro e não mexer muito, precisamente para a massa cair sempre na mesma direção e ela própria sozinha ir formando então um círculo perfeito. Depois de pronto então, vamos colocar o nosso produto final e temos então o nosso pão de frigideira. Portanto, a nossa terceira e última receita é um bolo de chocolate com courgette, portanto também sem glúten, claro que sim. Ele fica assim mais tipo brownie, porque fica assim um bocadinho mais úmido e mais denso, mas é mesmo muito bom e como também tem a courgette a contribuir para o volume do bolo, acaba por ter uma redução energética bastante apreciável e por todos os motivos acaba por ser uma receita bastante interessante. Vamos então fazer o nosso bolo de chocolate com courgette. Vamos então começar a nossa receita com os ingredientes então necessários, portanto vamos precisar de 100 gramas de farinha de aveia, 50 gramas de farinha de amêndoa, 50 gramas de farinha de coco, 50 gramas de cacau, portanto acaba por ser fácil em termos de doses, 5 ovos, 30 gramas de adoçante. Eu utilizei um adoçante de eritritol com stevia, que não tem valor energético e acaba por substituir muito bem o açúcar para o bolo ficar assim mais docinho. Leva uma colher de sopa de mel, 100 ml de leite magro, 200 gramas de courgette, que é aproximadamente assim uma courgette assim mais para o pequenino, e também, obviamente, o fermento para a massa crescer um bocadinho. Portanto, vamos então começar esta receita cortando a courgette, que eu entretanto já descasquei, bem fininha, portanto em rodelas bem fininhas, e vamos misturar com leite num copo alto e passar a varinha mágica para formar uma mistura homogénea. Portanto, este vai ser basicamente o primeiro procedimento da receita. Basicamente a courgette acaba por ser um vegetal, um legume, por isso vai ajudar a hidratar o bolo e lá está, a reduzir também o valor energético, em vez de ser a totalidade com farinha, para fazermos então o volume final. É interessante também dizer que em relação à farinha de aveia é preciso ter essa cautela, claro que quem é doente celíaco já à partida tem esses cuidados de base de perceber se essa farinha de aveia ou flocos de aveia não está contaminado com glúten por estar a ser tratado na presença com outros cereais. Portanto, convém estar atento a esse símbolo de não glúten, mesmo para a farinha de aveia, que à partida é um cereal que de base não tem, mas pode vir contaminado por estar a ser tratado com outros. Portanto, vamos então juntar a nossa courgette, assim, cortada em rodelas bem fininhas, num copo alto. Vamos juntar então os nossos 100 ml de leite magro e vamos então passar a varinha mágica. Reservamos então esta mistura e vamos fazer a separação das claras e das gemas. Primeiro da parte das gemas e aqui vamos então adicionar o adoçante, primeira coisa, portanto. Vamos adicionar também uma colher de sopa de mel, ok? Vamos começar pelos fatores adoçantes e misturá-los bem com a gema. Portanto, até podemos ajudar aqui com a faca. Muito bem. Está ótimo. E agora vamos então bater as gemas com o adoçante e com o mel até ficar uma mistura assim cremosa e homogénea. Portanto, em relação então à adição de adoçante,
Para quem tiver curiosidade sobre esta parte, sendo um bolo, eu acho que realmente as receitas ficam mais interessantes quando ficam mais doces. O mel não deixa de ser um tipo de açúcar, porque não deixa de o ser, apesar de ser mais natural. E para realmente o bolo não ser demasiado açucarado, também estamos aqui a aliar esta vertente, portanto, de receitas sem glúten, mas também de receitas saudáveis. O adoçante que eu estou a usar acho que acaba por ser uma boa escolha interessante. É, como eu tinha dito há pouquinho, eritritol com stevia. A stevia acaba por ser um adoçante um bocadinho mais natural, de uma planta que tem assim um sabor muito característico, mas que adoça bastante. O eritritol é um álcool de açúcar, é uma substância também que existe naturalmente e é o único álcool de açúcar que não tem calorias, portanto são bastante conhecidos, eritritol, xilitol, maltitol, tudo que acaba em ol. E o eritritol é o único de todos que, em vez de ter sensivelmente metade das calorias do açúcar, como acontece com os outros álcoois de açúcar, é o único que não tem calorias de todo. Mas são os dois, portanto, adoçantes bastante naturais e uma boa alternativa, então, ao açúcar comum. Nesta receita eu gosto bastante de ir adicionando e batendo à medida que vou adicionando cada ingrediente. Portanto, misturamos o cacau, voltamos a bater só um bocadinho, portanto. Então, vamos adicionar as restantes farinhas, portanto, a farinha de coco e também a farinha de amêndoa e voltamos então a bater. Depois de nós misturarmos, no fundo, os secos, vamos adicionar então a mistura anterior em que ralamos a courgette com o leite, portanto agora adicionamos nesta altura, precisamente para ajudar a hidratar o bolo. E voltamos então a bater. Isto é tudo basicamente por passos. Então, separando então as claras das gemas, bati as claras em castelo, coloquei uma pedrinha de sal só para as ajudar a subir, portanto estão em neve. Na mistura anterior, misturei por fim o fermento e envolvi bem na massa, portanto a massa agora já tem o fermento. E vamos então envolver as claras em castelo na nossa massa, na nossa mistura anterior. Convém envolver, portanto, para o bolo ficar realmente fofinho. Esta parte não deve ser então com a varinha mágica, nem com a batedeira, portanto nenhum utensílio desses, é mesmo para envolver com a colher de pau e ir envolvendo então as claras na massa. E vamos envolvendo bem até ficar uma mistura o mais homogénea possível. Mas isto, sem dúvida, este processo acaba por conferir uma fofura extra a qualquer bolo, portanto, em quase todos, não todos, mas quase todos, costumo fazer este procedimento e bater então as claras em castelo. Portanto, depois de envolvida bem a massa, vamos pegar num tabuleiro de ir ao forno forrado com papel vegetal e vamos então dispor a massa assim numa forma retangular. Vamos tentar espalhar bem e deixar o bolo mais uniforme possível. E então, depois de distribuída a massa, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 20 minutos. Então, enquanto o nosso bolo fica pronto, está a fazer no forno, só queria fazer uma salva de que realmente quem quiser pode fazer um recheio para o bolo, pode fazer uma cobertura. No caso, eu vou fazer uma cobertura simplesmente com chocolate negro de culinária e um bocadinho de leite magro, levar ao fogão em lume mínimo para ir derretendo e no final então verter por cima do bolo e colocar até outros toppings, como por exemplo coco ralado, cacau em pó. No caso eu vou colocar um bocadinho de cacau, mas é meramente opcional e se preferirem podem então comer o bolo simples, também fica bastante bom. Então, o nosso resultado final, depois de termos o bolo pronto, arrefecido e vertermos a calda de chocolate por cima com um bocadinho de cacau em pó, fica mais ou menos com este aspecto. Eu coloquei 2 quadradinhos de chocolate negro também para decorar. É um bolo que realmente faz lembrar uma espécie de brownie, assim, úmido, denso. Fica muito bom em termos de valor calórico, acaba por ser bastante inferior a uma versão normal e sem glúten, que no fundo era isso que nós pretendíamos. Portanto, temos então as nossas 3 receitas que apresentamos hoje com o resultado final. Espero que tenham gostado, espero que experimentem aí em casa. Sigam também as páginas das redes sociais da Nutri4Solutions e da YouFit. E vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado.